Olá, amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo aqui no nosso canal, nessa nossa playlist Pão Nosso, que possamos estarmos juntos, rogando a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, a espiritualidade superior, para que nos envolva em vibrações de muita paz, de muito entendimento, para que consigamos realmente assimilar nestas lições palavras, sentimentos, desejos, para que aos poucos possamos colocar em prática em nossas vidas. São mensagens oriundas do plano espiritual, de um plano espiritual que busca trazer sempre a ideia de equilíbrio, de harmonia e principalmente nos incentivar a caminhar com o Cristo. Dessa maneira, então, estamos na mensagem do livro querido, lição número 1, que tem como título Mãos à Obra. E Emmanuel nos traz aqui, para o início, versículo de Coríntios, capítulo 14, em que o apóstolo Paulo nos diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem sal, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E assim ele dá continuidade. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivência do Evangelho. Vamos lembrar aqui que Peloponeso é uma região, é uma península ao sul da Grécia. E quando Emmanuel nos fala aqui que poderemos insular, ou seja, no sentido figurado, podemos isolar, separar para melhor observar. E ele fala aqui: quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente, cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável.
Então, queridos, ele nos traz, né, nessa lição o momento atual, em que as casas, em virtude do problema da pandemia, dessa situação, não estão podendo se reunir nas suas mesas de socorro espiritual, né, a desobsessão. Muitos trabalhos que são feitos de forma coletiva também não estão podendo ocorrer. Quando ele fala aqui, né, e ele diz que alguns núcleos, algumas casas, costumam paralisar as atividades quando não tem médium adestrado. O médium adestrado aqui, na realidade, é o médium educado ao serviço, o médium que tem mais experiência. E ele pergunta por quê? Por que está se paralisando? Ele fala que médium algum vai solucionar o problema fundamental. Qual é o problema fundamental? Qual é a coisa fundamental? A iluminação de todos nós. Nós precisamos nos iluminar e caminhar com luz. Médium algum vai dar essa solução. Quantos, né, conviveram com Chico Xavier, com Altivo, convivem com Divaldo e tantos outros médiuns tão queridos, Dona Ivone, e não se modificaram. Ficavam ali o tempo todo observando, né, como que testando o médium muitas vezes, ali sem se iluminar, sem aproveitar naquele momento a melhor parte, o que eles traziam do plano espiritual sobre Jesus, sobre o comportamento, sobre o Cristo. Portanto, é o questionamento de Emmanuel: por que parar? E ele nos diz aqui, né, que cada qual se movimente no serviço que lhe compete. Se não tem lá o médium psicógrafo no momento naquela casa, se não tem o médium psicofônico, se não tem lá o médium de determinado efeito, o que é o mais importante? Não é o entendimento que a doutrina espírita nos traz sobre o consolo e o esclarecimento das nossas dores, dos nossos objetivos, das nossas vidas? E isso se tem. Por isso a importância da casa privilegiar o estudo, privilegiar a palestra, os cursos. Isso é luz. Isso é que pode nos modificar. Porque muitos de nós, até em outras reencarnações, perdemos muito tempo como observadores das possibilidades mediúnicas de outros. Mas são deles, conquistas deles. E nada fizemos de bom para que caminhássemos. Continuamos aqui parados, como espectador? Não. Nós também somos trabalhadores de Jesus. Apesar de toda dificuldade, a gente diz: Senhor, de mim nada tem de bom, mas eu tenho a boa vontade, eu desejo caminhar contigo. Potencializa, Senhor, em mim estas forças. Eu sei que contigo, Senhor, irei conseguir. Então nós vamos lembrar aqui que não é a quantidade, né, de pessoas atraídas, né, pela novidade daquele médium. Às vezes chega um médium novo numa casa e as pessoas ficam atraídas por aquele médium, transformando, coitado, aquele trabalhador que está ali também no esforço, quase num popstar, colocando casca de banana para ele cair, sem o respeito que ele é uma criatura, com uma série de situações a serem vencidas. Então, a iluminação ela vai ocorrer de cada um de nós pelo esforço, pelo valor da aplicação daquilo que nós já sabemos. Aí a gente fala assim: mas eu não sei nada. Sabemos sim. Sabemos sim.
nós podemos juntos, né, nos unir hoje aí pela tecnologia, pelo WhatsApp, por essas plataformas visuais, e os mais antigos não aleguem que estão ultrapassados, que isso não existe, porque com boa vontade lá o camarada vai nos dando passo a passo e a gente vai lá aprendendo até conseguir, porque vai ser o mecanismo do futuro. Então é melhor que a gente já comece a ter aulas aqui, né, do nosso beabá, para a gente não ser um analfabeto tecnológico, porque quando a gente reencarnar, a gente tem que saber lidar com isso. Então já vamos iniciar aqui, já vamos lá escrever. Se a gente esquece, escreve, repete aquilo inúmeras vezes, e depois disso a gente pede para alguém, né? A gente pede uma ajuda para que alguém nos ajude, e aí a gente se reúne até de forma visual, só virtual, ou só pelas vozes, e podemos ler ali uma página de conteúdo de moral elevada. Um pode fazer aquela leitura inicial, o outro faz a prece, aquele outro já pode fazer um pequeno, né, comentário, um desenvolvimento daquele texto. Por que não? Porque nunca fez, é o momento de aprender a fazer. Ah, eu não gosto de fazer prece. Por que não gosta de fazer prece? Nós temos que entender que estamos com amigos, entre amigos, e que o outro que está assistindo e ouvindo deve se manter em silêncio, sem atrapalhar, né, aquele outro que está fazendo a prece, nem por pensamento dar outras opiniões. Deixa ele desenvolver uma precezinha simples de agradecimento por nós já estarmos juntos, por nós nos mantermos ainda, né, firmes no trabalho do Cristo. Simples. Fazer a leitura do texto. Eu não sei ler direito. Eu também não. Eu às vezes leio uma coisa aqui, mesmo com óculos, depois é que eu vi que eu não reparei que aquilo ali tinha um S ou uma outra coisa diferente. Mas não é proposital. Cada vez eu procuro me melhorar. Sai quantos erros aqui? Não é mesmo? Mas eu tenho que vencer meu orgulho do outro perceber o quanto que eu não sou uma pessoa tão inteligente. Tem que vencer o orgulho, porque isso não seria humildade, seria meu orgulho. Mostrar aquilo que eu não sei é orgulho. Então já sei ler, vou lá ler. Aí o outro fala assim, e agora, o que a gente faz? Já fizemos a nossa prece inicial, o outro fez a leitura ali de uma página de um livro escolhido. Vamos comentar? O outro já pode fazer uma interpretação daquilo ali. Mas eu morro de vergonha se estiver na frente dos outros. Hoje não está nem na frente dos outros, né? A gente não pode dizer isso. A gente está aqui, com mais ainda, a gente só tem uma câmera aqui, não tem nem, faz de conta que não tem ninguém olhando. E o outro não pode estar ali para nos criticar. Eu não posso acreditar que companheiros de grupo espírita, juntos num trabalho como esse, estejam ali para anotar as nossas dificuldades ou rir das nossas falhas. Não, senão é ele que não sabe o que está fazendo ali. Deixa ele para lá. Não se preocupem com isso. E o dia que for o dia da gente fazer o nosso estudo, pode ser um rodízio. Cada dia um faz. Cada dia da semana um pega aquilo ali para fazer a interpretação. Esse é o momento de começar. É o momento de começar porque estamos entre amigos. Porque é o momento de começar porque precisamos de todos. Então ele não sabe fazer uma interpretação do texto todo. Então ele leu, ele só quer interpretar. Olha, gente, o que eu entendi disso aqui é que nós temos que meter mãos à obra, todos nós, e fazermos aquilo que já somos capazes de fazer. Um sabe ler, o outro sabe melhor interpretar, o outro sabe fazer a vibração. Enfim, mas todos nós temos algo de bom a oferecer ao nosso grupo, a oferecer a Jesus. Estamos trabalhando para Jesus. É isso que a gente tem que entender. Estamos aqui no esforço, nos apresentando com inúmeras dificuldades para Jesus. E Jesus aceita. Que nem o óbolo da viúva. Ele aceita essa nossa oferta.
porque é feita de coração. Então, nós vamos ali fazer as nossas preces juntos, vamos oferecer aquelas vibrações resultado dos pensamentos bons por aqueles que se encontram ainda com tantas dificuldades. E renovamos sempre a nossa posição de trabalhadores de Cristo para a próxima semana, com o nosso compromisso. E aqueles outros que já muito sabem falar, ou estão mais experimentados a fazer a prece e a interpretação dos textos, é hora de se calar para que o outro fale mais à vontade. Nós temos que lembrar que nós temos que ajudar o outro a crescer também. Naquela situação, porque às vezes na outra ele está muito melhor do que a gente, não é? E aí é a hora que ele vai nos ajudar. Mas se nós já sabemos falar, se a gente ficar junto, às vezes a gente inibe. Portanto, nós estamos à disposição. Mas deixe os outros que não estão fazendo ainda se candidatarem, vencer nesse esforço, se colocar ali. E nós outros que estamos ouvindo o estudo e a interpretação dele, não devemos nos intrometer e interferir, nem pensando, muito menos falando. O estudo é dele, a linha de raciocínio é dele. E o diretor do grupo, naquele momento, lógico, se tiver falado uma coisa que saia demais da situação, com muito jeito, com muita caridade, vai ali consertar aquela situação. Então, antes de colocar a mente para analisar, vamos colocar o coração para vibrar junto com o companheiro. Então, amigo, é mãos à obra, estamos todos convocados, não precisa presidente de casa espírita nos convocar a fazer as nossas preces, participar de grupos, ajudar outros. É isso que nos compete. Trabalhamos para Jesus e trabalhamos sim para nós, quando todas essas lições servem em primeiro lugar para a gente mesmo. Muita paz, meus queridos, muita paz a todos os vossos corações, com Jesus sempre à frente, nos guiando. Graças a Deus.